Olá, de volta com o livro das leis, parte 2, as leis primárias, parte 2. Bom, já começo com a lei da igualdade. Bom, vamos começar a ler. Sabemos que todos os seres vivos são iguais, mas veja esse exemplo inteligente que eu dei, que eu sinceramente estou bem orgulhoso de mim mesmo por ter encontrado esse exemplo, provavelmente inspirado por algum espírito. Suponhamos que primeiramente esse exemplo vai parecer no começo uma bosta, mas conforme eu vou desenvolvendo esse exemplo com outros exemplos e falando outras coisas, vocês vão começar a entender esse exemplo, entendeu? Esse exemplo primeiramente vai parecer superficial, mas segunda vista vai ficar bom, vocês vão ver. Suponhamos que nós somos um ser humano e um animal pequeno te pergunta, como é ser grande? E você diz, normal. E como é ser pequeno? E ele responde o mesmo. Acontece que a sensação de tamanho que nós dois temos é a mesma. E só o nosso corpo físico é diferente em tamanho. A sensação de ser normal é a sensação do espírito, independente se você é gigante ou pequeno. Você vai se sentir normal. Essa ideia parece uma bosta, olha só. Pergunta, mas isso é porque o animal está apenas acostumado, não? Resposta, vamos fazer o seguinte, não vamos diminuir nosso corpo de tamanho, vamos aumentar todas as coisas ao seu redor, isso inclusive o planeta. O peso da atmosfera, o planeta, vai tudo aumentar, a gravidade vai aumentar, as coisas ao redor vão aumentar, beleza? Vamos aumentar todas as coisas ao seu redor. A única coisa que muda é o seu tamanho em relação às outras coisas, mas a sensação é a mesma. Resposta, mas a gravidade, dependendo do nosso tamanho, age de forma diferente, porque uma formiga anda mais rápido, porque seus pés estão mais perto do chão. Bom, se o nosso planeta for maior, nossos pés vão chegar mais rápido no chão por causa que a gravidade vai ser maior. É como se nossos pés estivéssemos mais perto do chão. Assim como as formigas. Língua do pensamento, já expliquei o que é língua do pensamento aqui. Lei do extremismo, essa é legal, lei do extremismo, essa é pica. Se não tem nada impedindo que algo aconteça, então aquilo acontece. Isso resume a minha lei. Então, se nada... pergunta, então se nada está impedindo que um buraco negro surja na Terra, acontece? Resposta, sim, mas tem muita coisa impedindo que um buraco negro surja na Terra, como a lei da probabilidade, é improvável, ou várias outras coisas, como falta de matéria excessiva, e etc. Também uma flecha não para a não ser que tivesse uma parede impedindo ela. Uma flecha não vai parar a não ser que uma parede estiver impedindo ela. Assim também é no universo, pois uma conclusão ou opinião não deixa de ser extremista, a não ser que tenha um motivo para ela, a não ser que a verdade exija que isso não seja extremista. Se você tiver uma opinião, ela pode ser extremista à vontade, desde que tenha uma barreira para impedir. Por exemplo, feminismo. Feminismo luta pela igualdade. Se o feminismo fosse extremista, o que o feminismo quer? Lutar pela igualdade. Se o feminismo fosse extremista, a mulher seria maior que o homem. Mas tem uma barreira aqui, a gente luta pela igualdade. Então, tá igual e temos uma barreira aqui. Ou seja, o feminismo só não é extremista por causa das barreiras que impedem isso. Pergunta, como o infinito não existe, a não ser para separar o que é barreira de Deus ou o que não é, posso imaginar que se não tem nenhuma parede impedindo essa flecha, ela um dia vai encontrar as barreiras de Deus e não poderá avançar? Isso é, se atirarmos uma flecha no literal rumo fora do universo, a parede que impede essa flecha de cruzar o espaço universal e de cruzar as barreiras de Deus é o fato que o espaço universal não acaba. Então o que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, se não tiver barreira nenhuma, o que vai acontecer? Aí eu dei o exemplo da flecha. Se a gente pegar uma flecha e atirar no espaço, e ela nunca parar, ela continua andando, nunca parar, ela um dia vai encontrar as barreiras do universo? Não, porque quando chegar nas barreiras do universo, vai ter mais universo. Porque não tem barreira do universo, e essa é a própria barreira que impede. Ou seja, tudo tem barreira. Tudo tem barreira. Tudo. Resposta, exatamente isso. E aqui foi uma curiosidade que eu tinha e acabei perguntando pra mim mesmo e eu fui lá e respondi. Por que existe um número mínimo, mas não existe um número máximo?
Eu falei, olha ao redor, existe um número mínimo, pois existe um espaço universal mínimo. Mas o espaço universal é infinito, isso porque existe um número máximo. Ok, é meio que um dogma. Sim, existe um número... Não existe um número máximo, mas existe um número mínimo. Causa primária. Basicamente aqui eu tento falar algo sobre Deus, etc. Mas eu acabei... Isso aqui... se eu não me engano, eu teria que mudar tudo isso aqui, então acho que tá errado. Bom, eu já tenho prova suficiente que Deus existe, eu posso provar que Deus existe com situações, várias delas, em outro vídeo. Talvez depois desse vídeo eu faça esse vídeo provando. Eu escrevo o roteiro aqui e fale. A verdade e a justiça. Aqui eu falei que nem sempre a vida é justa, que o espiritismo, até o espírito de verdade fala de forma vulgar, como se tudo que é justo acontece. Eu tentei discutir essa ideia, mas eu acho que ela está incompleta, então não vou falar. Magnífico mundo da intuição. Não é uma lei, mas foda-se. É uma informação. O que é intuição? Nada sobrenatural. Apenas quando o subconsciente humano junta informações por si próprio e chega a alguma conclusão, que pode ser apresentada como uma emoção ou uma certeza, que ainda é uma emoção. Certeza ainda é uma emoção. Pergunta, um anjo perfeito tem intuição? Não, pois ele não tem subconsciente. Tudo que é subconsciente é fruto de primitividade e falta de consciência de si mesmo. Um anjo perfeito não tem subconsciente, porém, nada passa... Isso não é ruim pra ele, porque ele não tem intuição. Não, nada passa despercebido aos olhos do anjo perfeito. Como a intuição se comunica por nós? Pelo pensamento. Quando nós vemos, pelo subconsciente, algumas informações sobre algo, essa leve emoção que está no fundo dos nossos corações pode passar ideias complexas. E ela não fala em palavras. Essa ideia fala através da língua do pensamento, sempre. Nota, claro, pois a emoção e pensamento são a mesma coisa. Emoções podem passar planos, ideias complexas e até piadas. Bom, emoção, eu me confundi emoção com língua do pensamento. Às vezes, a língua do pensamento pode te causar emoções e essas emoções podem te passar ideias complexas. Mas vocês podem ver isso melhor. Pergunta, tem muita gente que acha que o subconsciente é algo além delas. O que você tem a dizer a essas pessoas? Está se referindo às pessoas que desconhecem o subconsciente? Pois quando você digita, se você não está movimentando e pensando por cada um dos seus dedos individualmente, quem faz isso por você é seu subconsciente. Quando você sofre algum motivo de ansiedade ao longo do dia, uma hora você esquece os motivos que te deram ansiedade. E sua ansiedade fica. É por isso que na maioria... É por isso que em maioria não sabemos por que sofremos. O que eu falei aqui é que basicamente acontece lá uma situação no trabalho, ali, acolá, alguma coisa que você lembrou, tipo em um segundo você lembrou, mas logo esqueceu, mas te deixou coisas de ansiedade indo aí, blá blá blá, e você esquece isso, mas você ainda fica com ansiedade. E aí que normalmente vem ansiedades que você não sabe de onde vem, você tá pensativo, mas e quer resolver algum problema, mas esqueceu qual é o problema. Ou outras ansiedades e você não sabe de onde vem. Depressões e desânimos que você não sabe de onde vem. Eu vou tocar nesse assunto da ansiedade agora. Segundo o livro dos Espíritos, um outro motivo que pode causar ansiedade... Um outro motivo que pode causar ansiedade é que você estava conversando com o espírito inconscientemente e acabou, se ele falou bosta com você, ele provavelmente deixou ansioso, ele provavelmente te deixou inseguro, ansioso, com medo, depressivo. Se ele for um espírito mau, mas pode te deixar alegre, dependendo se for um espírito bom. E o que acontece? É sim possível você conversar com o espírito sem inconscientemente, até porque a gente pensa, a gente até pensa inconscientemente, já pensei em duas coisas ao mesmo tempo e só fui perceber que eu tava pensando em duas coisas ao mesmo tempo quando eu resolvi focar, acabei percebendo na hora que eu tava pensando em duas coisas ao mesmo tempo. E eu percebi que eu faço isso naturalmente. Acontece que eu só esqueço e é natural. A gente pensa em umas duas coisas ao mesmo tempo, mas não é consciente assim, a gente só, sei lá, eu tô em matemática e eu penso em duas linhas de raciocínio, aí eu sei lá, e etc, blá blá blá. Bom, isso não foi explicado nada, mas
O que eu quero dizer é que um espírito pode falar, mandando pensamentos para sua mente que provavelmente se confundem frequentemente com seus próprios pensamentos e vão te dando uma emoção. Aí depois esses pensamentos vão te dando uma emoção, aí depois você conversa com esses pensamentos ainda inconsciente, etc, etc. É claro que tem aqueles pensamentos, eu não tô falando dos pensamentos super conscientes, que você pensa e sabe o que tá acontecendo. Tô falando daqueles pensamentos inconscientes mesmo, entendeu? A todo momento você tá pensando inconscientemente. Espero que entenda. Aí você fala, então é por isso que o nosso coração bate? Não. O seu cérebro não tá fazendo isso. Quer dizer, tá. Mas sua mente, o seu espírito não tá fazendo o seu coração bater. É a química do seu corpo que tá. Assim como o seu corpo também é uma máquina, assim como as plantas. Só que a única diferença é que você é vivo. Pergunta, a intuição está sempre certa? A intuição nossa está sempre certa? Não. A precisão de sua resposta depende da nossa intelectualidade própria, mas algumas situações podem estar precisamente corretas, pois elas foram dadas por espíritos, e eles nos falaram ideias por pensamento e captamos através de intuição. Veja esse exemplo. Um homem muito inteligente, muito tempo atrás, mais ou menos na idade do bronze, sua civilização não tinha escrita ainda. Então o seu amigo disse para ele, você deveria lembrar que você me devia. Então esse homem inteligente viu a semelhança entre a palavra deveria e devia. Ele entendeu que as palavras rimavam, mas não só isso. Elas começam com D. Embora isso tenha chamado a atenção do homem em sua intuição, ele não percebeu isso. Isso passou despercebido por ele. Acontece que, vamos explicar de novo. Na idade do bronze tinha um homem que onde não tinha escrita ainda. Aí beleza, chegou um amigo e falou, você deveria me lembrar que você me devia. Essas duas palavras, deveria e devia, são similares. E isso chamou a atenção do cara. O cara percebeu que elas são similares porque elas rimam. Mas não só isso. Ele percebeu que elas rimam, mas não percebeu que elas são similares porque elas começam com D. Embora isso tenha chamado a atenção do homem, a atenção da intuição do homem, ele chamou a atenção do homem, ele não percebeu isso. Seria muito mais fácil se tivesse uma escrita para formalizar isso, para que ele possa descobrir sozinho. Um psicólogo consegue ver no fundo dos nossos corações e ver a causa dos nossos traumas. E é preciso ver do fundo dos nossos corações e entender o que chamou a atenção deste homem foi a letra D, não só o fato que as palavras rimam. Como a civilização dele não tinha escrita, ele não pôde entender que a intuição dele percebeu ambas as palavras começam com D, pois a escrita formal iria ajudá-lo. A intuição nos apresentando ideias como forma de emoção. Elas nos passam ideias complexas e em forma de emoção, porque a língua do pensamento pode ser falada pela emoção. Podemos contar piadas complexas, planos, estratégias e através da emoção. Vamos ver se eu tenho outro negócio. Bom, aqui eu tenho um fenômeno legal, que é o universo e a informação. Eu recentemente entrei em uma área de estudos da minha vida. Tá, vou te contar a história. Naquela época eu tinha entrado numa área de estudos da minha vida pra eu poder estudar essas coisas assim, porque meu amigo, ele era muito inteligente com essas coisas. E eu queria ser igual a ele, então por isso eu fui estudar. E o que acontece é que eu percebi que tem áreas da nossa... Puta merda, velho. Tem áreas da nossa vida que acontecem como se fosse aquela época da sua vida, tipo, aqueles dias tá passando vamos falar de energia, eu não sei outra palavra que usar, sinto muito. Uma energia da sua vida que vai te fazer estudar, e etc, etc. Vai te dar vontade de estudar, e etc. Também teve uma época de alguns dias, que várias desgraças me aconteceram. Eram desgraças relacionadas a injustiças, infortúnios e coisas bem pesadas, como depressão. Mas, tipo, não depressão, mas ficar desanimado ou injustiças. Sabe, esses infortúnios, injustiças. E, mano, o que acontece é que eu pensei que... isso não acontece normalmente, mas do nada aconteceu umas
5 vezes seguidas durante um certo dia. E é bem raro acontecer isso na minha vida. E não era pelos mesmos motivos, eram por motivos totalmente diferentes. Aí eu percebi que tem algo que tá forçando eu sentir essas emoções. Uma coisa interessante. Eu não sei o que é, mas foda-se. Bom, aqui eu termino meu livro de ciências e começo o meu livro de moralidade. Espero que tenham gostado. Eu vou falar de moralidade agora. Obrigado.